O primeiro reinado no Brasil corresponde ao período de 1822 a 1831 e marca a fase inicial da experiência política do país como Estado independente, sob o governo de Dom Pedro I. Esse momento histórico começa com a independência do Brasil e representa uma tentativa de organizar uma monarquia nacional em meio a tensões profundas entre diferentes projetos de poder, interesses regionais e heranças coloniais ainda muito presentes na estrutura social e econômica brasileira. A independência não significou uma ruptura completa com Portugal, nem com o sistema colonial. Pelo contrário, muitos elementos da antiga ordem foram preservados, como a manutenção da escravidão, a centralização administrativa e a forte influência das elites agrárias na condução da política. O novo Estado brasileiro nasceu como monarquia constitucional, mas desde o início houve disputas sobre o grau de participação política da população e sobre os limites do poder imperial. Logo após a independência, convocou-se uma Assembleia Constituinte em 1823, com o objetivo de elaborar a primeira Constituição do país. Entretanto, os debates revelaram divergências profundas entre os deputados, que defendiam maior autonomia legislativa, e o imperador, que desejava preservar amplos poderes executivos. O conflito culminou com o fechamento da Assembleia por ordem de Dom Pedro I, episódio conhecido como a Dissolução da Constituinte. Em 1824, o imperador outorgou uma Constituição elaborada por um conselho de sua confiança. A Constituição de 1824 instituiu um sistema político singular, com 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Este último era exclusivo do imperador e lhe conferia autoridade para intervir nos demais poderes, dissolver a Câmara dos Deputados e nomear senadores vitalícios. Embora fosse apresentada como instrumento de equilíbrio institucional, na prática fortalecia a centralização do poder nas mãos do monarca. Essa centralização provocou resistências, especialmente nas províncias do Nordeste. A mais importante delas foi a Confederação do Equador, em 1824, movimento de caráter republicano e federalista, que defendia maior autonomia provincial e criticava o autoritarismo imperial. A repressão ao movimento foi violenta e demonstrou que o novo Estado brasileiro não toleraria facilmente projetos alternativos de organização política. No plano econômico, o primeiro reinado foi marcado por dificuldades significativas. O país herdou dívidas elevadas do processo de independência e enfrentou instabilidade financeira. A dependência das exportações agrícolas, sobretudo do açúcar e do café em expansão, manteve o Brasil inserido em uma economia voltada para o mercado externo, com pouca diversificação produtiva e forte concentração de renda. Outro fator de desgaste político foi a relação ambígua de Dom Pedro I com Portugal. Em 1826, com a morte de seu pai, ele tornou-se também rei de Portugal, ainda que tenha abdicado pouco depois em favor de sua filha. Mesmo assim, muitos brasileiros passaram a desconfiar de suas prioridades políticas e de sua lealdade ao projeto nacional brasileiro, acusando-o de favorecer interesses portugueses. Além disso, o imperador enfrentou crescente oposição interna. A Iorsa liberal criticava sua postura autoritária. Setores das elites provinciais reclamavam da centralização administrativa, e militares se mostravam insatisfeitos com decisões políticas e econômicas do governo. A Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 1828, agravou ainda mais a situação, pois trouxe gastos elevados e terminou com a perda da província cisplatina, que se tornou o atual Uruguai. A dessas tensões levou ao enfraquecimento progressivo do prestígio imperial. Protestos populares e pressões políticas se intensificaram, especialmente no Rio de Janeiro. Sem apoio suficiente para sustentar seu governo, Dom Pedro I decidiu abdicar do trono em 1831 em favor de seu filho,
então com apenas 5 anos de idade, iniciando o período regencial. O primeiro reinado foi, portanto, um momento decisivo de definição das bases institucionais do Estado brasileiro. Embora o período dos sociais herdados do período colonial e concentrado o poder político nas mãos da monarquia, que seguir o Brasil a primeiro dos séculos-6, por exemplo, definição bras mãos de monarque. Também consolidou a independência do país e estabeleceu a primeira experiência constitucional brasileira. Foi um período de conflitos, negociações e experimentações políticas que revelou as dificuldades de construir uma nação autônoma em meio a interesses divergentes e profundas desigualdades sociais.